salvation. Um curso em milagres, lição 39. A minha santidade é a minha salvação. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Como o texto para o qual esse livro de exercícios foi escrito, as ideias usadas para os exercícios são muito simples, muito claras e totalmente isentas de ambiguidade. Não estamos interessados em proezas intelectuais, nem em jogos de lógica. Nós estamos lidando apenas com o que é muito óbvio, mas não tem sido visto nas nuvens de complexidade nas quais pensas que pensas. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Seguramente isso não é difícil. A hesitação que podes sentir em responder não se deve à ambiguidade da questão. Mas acreditas que a culpa é o inferno? Se acreditasses, verias imediatamente o quanto o texto é direto e simples, e de modo algum precisarias de um livro de exercícios. Ninguém precisa praticar para adquirir o que já é seu. Já dissemos que a tua santidade é a salvação do mundo. E o que acontece com a tua própria salvação? Não podes dar o que não tens. Um salvador tem que ser salvo. De outra forma, como pode ele ensinar a salvação? Os exercícios de hoje se aplicarão a ti, reconhecendo que a tua salvação é crucial para a salvação do mundo. À medida que aplicas os exercícios ao teu mundo, o mundo inteiro é beneficiado. A tua santidade é a resposta a todas as questões que jamais foram perguntadas, às que estão sendo agora ou às que serão perguntadas no futuro. A tua santidade significa o fim da culpa e, consequentemente, o fim do inferno. A tua santidade é a salvação do mundo e a tua própria. Como poderias tu, a quem pertence a tua santidade, seres excluído? Deus desconhece o que não é santo. É possível que ele desconheça o seu filho? 5 minutos completos são recomendados com insistência para os 4 períodos de prática mais longos para o dia de hoje. E sessões de prática mais demoradas e frequentes são encorajadas. Se quiseres ultrapassar os requisitos mínimos, recomenda-se um número maior de sessões ao invés de sessões mais longas, embora se sugira fazer ambas. Começa o período de prática como de costume, repetindo a ideia de hoje para ti mesmo. Em seguida, com os olhos fechados, examina os teus pensamentos de desamor, seja qual for a forma em que apareçam: inquietação, depressão, raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança e assim por diante. Qualquer que seja a forma que assumirem, não são amorosos e, portanto, são amedrontadores. Por isso, é deles que precisas ser salvo. Situações específicas, eventos ou personalidades que associas com qualquer tipo de pensamentos de desamor são sujeitos adequados para os exercícios de hoje. É imperativo para a tua salvação que tu os vejas de modo diferente, e é a tua bênção sobre eles que te salvará e te dará visão. Lentamente, sem seleção consciente ou ênfase indevida a qualquer um em particular, examina tua mente, buscando todos os pensamentos que se interpõem entre tu e a tua salvação. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada um deles deste modo: meus pensamentos de desamor em relação a fulano estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. É possível que aches esses períodos de prática mais fáceis se os intercalares com vários períodos curtos, durante os quais apenas repetes lentamente a ideia de hoje
para ti mesmo algumas vezes. Também podes achar útil incluir alguns intervalos curtos, nos quais apenas relaxas e não pareces estar pensando em coisa alguma. A concentração constante é muito difícil a princípio. Ela virá a ser muito mais fácil à medida em que a tua mente se torne mais disciplinada e menos sujeita à distração. Enquanto isso, deves sentir-te livre para introduzir variedade nos períodos de exercícios, em qualquer forma que te atraia. Contudo, ao variar o método de aplicá-la, não mudes a ideia em si. Seja como for que escolhas usá-la, a ideia deve ser expressa de modo que o seu significado seja o fato de que a tua santidade é a tua salvação. Conclui cada período de prática repetindo a ideia mais uma vez em sua forma original e acrescentando: se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Nas aplicações mais curtas, que devem ser feitas de 3 a 4 vezes por hora ou mais, se possível, podes perguntar esta questão a ti mesmo, repetir a ideia de hoje e, preferivelmente, ambas as coisas. Se surgirem tentações, uma forma particularmente útil da ideia é: a minha santidade é a minha salvação disso. Agora a reflexão sobre a lição 39. Esta lição começa com uma pergunta muito importante. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? De fato, Jesus faz essa pergunta várias vezes e se refere a este momento como uma escolha entre o céu ou o inferno, entre a culpa ou o perdão. Esta lição também apresenta, logo no primeiro parágrafo, a conscientização de uma ideia que vemos enfatizando várias vezes no curso. A fim de obtermos total efeito dessas lições, é importante que estudemos os capítulos do livro para entendermos a filosofia do que Jesus está tentando nos comunicar. Similarmente ao livro-texto, a ideia é que as lições sejam claras e simples e sem ambiguidade. Ou seja, não devem requerer
esforços intelectuais, jogos de lógica para sua compreensão, já que lidam com o óbvio. Assim, não tente interpretá-las. Permita que elas sejam apenas óbvias, livrando-se da necessidade de entendê-las intelectualmente. E elas se tornam, na realidade, óbvias, quando nós as incorporamos e as encarnamos. De repente, o que não fazia sentido há um minuto atrás, pode fazer total sentido neste momento. E aí, nós alcançamos o céu. Esta é a escolha entre o céu e o inferno. Permitir que a minha santidade seja a minha salvação. Me conscientizar de que eu posso fazer essa escolha a qualquer momento. Simplesmente mergulhando nesta verdade, não tentando entendê-la intelectualmente, conforme Jesus mencionou, mas simplesmente incorporando-a e encarnando-a em mim mesmo, que a minha santidade é a minha salvação.